Meu nome é Mário Cavalcante e vim aqui te fazer uma pergunta. Vamos falar de axé? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e que intriga muitas pessoas. Mas será que tem que intrigar mesmo? O assunto de hoje é vários tipos de umbanda. Vários, muitos tipos de umbanda. Mas será que tem vários tipos de umbanda? Vamos descobrir. Mas antes, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e correr lá na outra rede social, que nós estamos fazendo um trabalho complementar lá. Estamos colocando itãs, contos de pessoas mais velhas e assim nós vamos trabalhando as duas redes sociais, tá bom? Corram lá porque é super importante. Bom, gente, mais uma vez um assunto hiper polêmico, que nós temos que passar horas aqui conversando sobre eles, mas não, né? Então nós vamos falar hoje sobre os vários tipos de umbanda. Mais uma vez eu vou explicar para vocês que eu não vou ficar aqui detalhando, esmiuçando tudo para vocês, porque o interessante é você ir atrás da sua verdade e do que você entende. O que eu vou passar para vocês aqui é uma forma de vocês começarem a procurar sobre o assunto, tá? A entender sobre o assunto. Para entender a diversidade da Umbanda, nós temos que entender que a Umbanda é uma religião nacional e que o Brasil é muito grande. Lá no início, ainda em Zélio Fernandino de Moraes, quando a Umbanda foi fundada, houve um planejamento para disseminar a Umbanda em toda a região do Rio de Janeiro, Sudeste e no Brasil. Porém, como a Umbanda é uma religião que não tem um livro que dite regras, a religião da Umbanda é uma religião oral, nós temos uma diversidade muito grande de umbandas por aí. Como funciona a Umbanda? A Umbanda, ela é uma religião de tradição oral. Nós aprendemos com os nossos pais de santos que nos ensinam como se deve fazer e o que se deve fazer. Então, geralmente, se você é filho de santo de uma casa e está percorrendo o caminho para se tornar um pai de santo, uma mãe de santo, você vai levar as tradições da sua casa ou das suas casas, as casas às quais você pertenceu. E quando você abrir o seu barracão, você vai ter interferência do que você aprendeu no seu barracão ou nos seus barracões, mais o que os seus guias precisam e vão lhe ensinar. Então, nunca uma casa de umbanda é igual a outra, porque cada guia tem o seu método, a sua forma, os seus segredos para aquele barracão ali. E por esse motivo, nós temos diversos tipos de umbanda pelo Brasil. Eu vou citar algumas aqui bem rapidinho, mas eu não tenho nem como contar para vocês quantas são, porque são muitas, em cada região é uma forma diferente. Mas em algumas regiões nós temos a presença mais forte de um tipo, então ele foi denominado de alguma forma, tá? Umbanda chamada Jurema. A Jurema também é um tipo de umbanda que se desenvolveu em alguns lugares pelo Brasil e que tem as suas diferenças para a Umbanda, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, para a Umbanda trabalhada aqui no Rio de Janeiro. Geralmente, a Umbanda de Jurema, ela é uma Umbanda mais voltada para os caboclos, mas ela também trabalha as outras entidades, mas os orôs foram ensinados por caboclos. Gente, se tiver alguma divergência aqui entre o que eu fui pesquisar, o que eu aprendi e o que vocês sabem, vocês podem deixar aqui nos comentários e nós vamos aprendendo junto. O intuito desses vídeos que eu tô fazendo é sempre a gente aprender. A minha verdade não é absoluta e nem as coisas que eu pesquisei são absolutamente corretas. Na sua casa pode ser diferente, mesmo porque foi o que eu falei. Em cada terreiro nós temos um tipo de tradição. Mas vamos lá, além da Jurema, nós também podemos encontrar a Umbanda Omolocô, a Umbanda das Almas, a Umbanda tradicional, que é a Umbanda que eu pratico, a Umbanda traçada. A Umbanda traçada é muito encontrada
pelo Brasil todo. E a Umbanda traçada, ela traz elementos da Umbanda e do Candomblé, batendo no próprio terreiro muitas vezes em dias separados, Umbanda e Candomblé. Essa Umbanda também é conhecida como Umbandomblé. Muitas pessoas dizem que isso não existe. Gente, existe a partir do momento que se há uma necessidade. E muitas pessoas não entendem do porquê dessa Umbanda existir. Bom, vamos lá. Muitos pais e mães de santos de Umbanda, eles são criados na Umbanda e passam para o Candomblé e depois têm a missão de abrir uma casa. Ou, ao contrário, criado no Candomblé, vai para a Umbanda e sentem a necessidade, tem a missão de abrir uma casa. E aí, ele bebeu das duas fontes, ele sabe que as duas energias são válidas, então ele aplica dentro da sua casa de santo conceitos de Umbanda e de Candomblé. Em dias diferentes, muitos fazem juntos, e quem sou eu para julgar se é certo ou errado, se ele faz na casa dele e isso traz prosperidade, isso traz alento às pessoas que precisam, fornecem a caridade para as pessoas, é Umbanda. E nós temos que aceitar. Se não tá bom para você, você pode procurar um outro lugar para você ficar. Mas ali naquele terreiro é feito assim e é válido. Justamente pela Umbanda ser uma religião tão diversa. Próxima Umbanda. Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica é uma Umbanda que trabalha com elementos esotéricos, obviamente. Então nós temos aí trabalhos com cristais, signos, numerologia. O povo cigano se encontra muito na Umbanda esotérica também. E é isso, a Umbanda esotérica ela trabalha dessa forma, é uma forma que muitas pessoas amam, conhecem, tem o Reiki também envolvido, Reiki, aliás, que todas as pessoas que gostam de espiritualidade é uma coisa maravilhosa para você conhecer, para você se auto-aplicar e você aplicar nas pessoas, e essa Umbanda traz isso para os seus filhos de santo. Eu vou falar um pouquinho aqui daquelas que eu fui lá atrás buscar, e que tinham ensinamentos que eu possa passar para vocês. O Omolocô eu conheci há muitos anos atrás através de uma amiga e ela me passou uma apostila de como funcionava o centro dela. E o Omolocô é uma Umbanda também mais voltadas aos cultos indígenas. E assim como a Jurema, são coisas diferentes, mas eles trabalham esses pontos dos caboclos, dos indígenas e alguns orixás com os nomes diferentes, como Chapanã. Chapanã, que seria Oxalá na nossa Umbanda, né? Na Umbanda deles é Chapanã. Então, eles trabalham com tupi, com chapanã, então é uma essência mais indígena. Não que eles não trabalhem com as outras entidades, mas a essência deles é essa. E aí, por aí fora, gente, no Nordeste nós temos o tambor de Mina, que é muito parecido com a Umbanda, que eu ainda não tive a oportunidade de pesquisar a fundo sobre esse tipo de Umbanda, mas que eu vou atrás para conhecer um pouquinho, depois eu trago aqui para vocês. Tem também a Umbanda Branca, ou a Umbanda de Mesa Branca, que é literalmente aquela Umbanda parecida com o Espiritismo, que assume alguns conceitos do Espiritismo, né? Geralmente é uma casa que tem uma mesa branca, pode ter ou não santos, né? Os nossos santos sincretizados com os nossos orixás, e os irmãos sentam ali e fazem todo o ritual de mesa branca, podendo aí sim passar caboclo, podendo passar o preto velho, mas com uma ritualística um pouquinho diferente do que nós temos nas outras casas de Umbanda, mas também é considerado Umbanda. E aí você vai me perguntar assim: Mário, mas será que isso tudo é Umbanda? Sim, isso tudo é Umbanda. Quais são os principais fundamentos da Umbanda? Amor ao próximo, caridade e humildade. Então, se esses espaços se conhecem como Umbanda e o seu culto é entendido por eles como Umbanda, nós temos que acreditar que sim, é Umbanda. Não é uma coisa tão divergente. Por exemplo, se você comprar um pão francês aqui no Rio de Janeiro, ele vai ser um pão francês ou um pãozinho francês. Se você for comprar
Na Bahia você vai comprar um cacetinho e é o mesmo pão, independente do nome, porque a receita é a mesma. Pode ter uma modificação ou outra que vai influenciar em algumas características, mas a essência é a mesma. Então, você, meu amor, que fica aí falando que a sua Umbanda é melhor que a Umbanda dos outros, que não existe Umbandomblé, que a Umbanda traçada é feia, pelo amor de Deus. Não, gente. Humildade. Tenha humildade em entender que a sua verdade, ela não é absoluta. Ela é a sua verdade. Ela vale pra você e pode não valer pro seu amiguinho do lado. Entendeu? O que a gente precisa é de união e entender que a Umbanda bebeu e bebe até hoje de várias vertentes diferentes. Então, para fechar, para finalizar, ponha na sua cabeça que nós precisamos, mais uma vez eu vou repetir isso, nos unirmos para disseminar a Umbanda boa. E outra coisa, não vai na onda desse pessoal que tá por aí querendo te passar uma cartilha de como deve ser a Umbanda, por quê? Justamente por isso que eu falei agora, a Umbanda é diversa. Dê valor à sua Umbanda, a Umbanda do seu terreiro. Não questione o seu pai ou mãe de santo se tá certo, se tá errado, porque no centro do vizinho é diferente do seu. Simplesmente faça. Se não for bom para você, não faça. Mas se aquilo ali é bom, te traz aquele ânimo, faça e vai estudar. Vai estudar, vai entender o que a Umbanda nos permite, o que a Umbanda de raiz realmente é. Amor, caridade e humildade. Ok? Então, não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários qual é o seu tipo de Umbanda e compartilhem comigo. Pode compartilhar aqui ou lá na nossa outra rede social, que tem o mesmo nome daqui do canal. Como é o ritual da sua casa de santo, o que tem de diferente, o que é muito legal, o que te assustou quando você entrou. Não se esqueçam de estar sempre aqui junto com a gente. Eu tô amando fazer esse trabalho. Eu tava postando 2 vídeos por semana, agora eu tô postando tentando postar um, porque a vida, né, tá conturbada, mas a minha intenção é ir atrás, conseguir e passar para vocês. E eu não esqueci do nosso projeto, conversando com os nossos mais velhos, mas por conta do distanciamento social, fica um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar correr atrás, tá legal? E eu vou deixar aqui do lado para vocês alguns outros canais que vocês podem seguir, tanto aqui quanto lá na outra rede social, para poder entender um pouquinho mais sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre o nosso axé. Viu? Vocês estavam me cobrando um pouquinho sobre um vídeo que falasse mais de Umbanda e tá aí, mas eu não vou deixar de falar sobre axé em geral, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, tá bom? Lide com isso, um beijinho e axé.